Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. As crianças conseguem dar razão da esperança que há em nós? Os nossos adolescentes conseguem dar razão da esperança que há em nós? Os nossos jovens são capazes de dizer ao mundo a razão da esperança que há em nós? E você, pai e mãe, diante dos colegas de trabalho, diante dos vizinhos e da sociedade, sabe dar razão da esperança que há em nós? Como isso é importante? Dar razão da esperança que há em nós. Todavia, o nosso cristianismo, ele de tal modo foi colocado no fórum íntimo de cada um, vivenciado apenas por meras emoções, que muitos dos cristãos de nossos dias não sabem dar razão da esperança que é em nós. Não é difícil encontrarmos cristãos que se afirmam cristãos, mas não sabem dar razão da esperança que há neles. Eles não sabem o que é ser cristão. Mas o mundo também não. E dizer ao mundo que Jesus te ama, com certeza, não é sinônimo de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é muito mais do que esta frase. Você sabe o que é ser cristão? Você sabe o que significa ser cristão? O que Cristo fez na cruz do Calvário? O que significa a justiça de Jesus? O envio do Espírito para nossa santificação, vivificação? Você conhece o Evangelho e as implicações desse Evangelho para a nossa vida? Você sabe. Nesses dias, nessa semana, muitos estarão comemorando o Natal, que se tornou uma tradição. Mas 99% não conseguirá explicar o que é o Evangelho. Não saberá dizer em hipótese alguma o que Deus fez na história até chegar a Cristo Jesus e aquilo que Ele ainda trará. E não conseguirá ensinar-nos as implicações deste Evangelho. Uma tradição que se torna vazia. Nem sabem mesmo o que estão fazendo. Você sabe? Você conhece o Evangelho do Senhor Jesus? Mas é por meio dele que nós somos salvos. É sobre esse Evangelho que Paulo nos fala em Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho. Sim, este Evangelho que nos conta toda a história redentora, o que Deus operou, a sua poderosa e graciosa obra da redenção. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Você creu no Evangelho? Então me diga, o que é o Evangelho? O Evangelho da justificação. Nós desejamos começar hoje a exposição da carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo, apenas os primeiros 7 versículos, Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 7, tendo em vista que nós encerramos no domingo passado o Evangelho segundo João. Começaremos hoje, então, Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, com o capítulo 1, versículo de 1 a 7. Acompanhe, então, a leitura da palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade,
pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus amado, tua palavra é o teu poder para a salvação. Portanto, rogamos que pelo teu Santo Espírito nós possamos compreendê-la e aplicar à própria vida. Porque todo conhecimento vem do alto, a sabedoria vem de ti. E o que nós podemos saber se o Senhor não o quiser? Ó Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine o entendimento, para que todos nós compreendamos a profundidade, a riqueza e a sabedoria da Escritura, e assim sejamos enriquecidos em Cristo Jesus, para que o nosso viver agrade ao Senhor como uma implicação do conhecimento da Tua Palavra, o Evangelho da graça do Senhor. Fala conosco, ó Deus, nesta noite, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para quem Paulo está dirigindo esta carta? Qual é o seu propósito? Creio que todos que leram perceberam que a carta de Paulo aos Romanos contém um evangelho de uma forma bastante ampla, até poderíamos dizer completa, diferente de todas as demais cartas. É bastante interessante como Paulo, de fato, foca em expor o evangelho nessa carta, e não apenas em resolver alguns problemas, ainda que nós encontremos nela também Paulo dirigindo palavras a problemas locais, porque um dos propósitos dessa carta é exatamente fazer uma defesa dos judeus que haviam sido expulsos de Roma, como nós vemos no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 2. Romanos é uma carta bastante completa. Por quê? Vamos lembrar um pouco da história. O que aconteceu na história de Paulo para que a gente entenda como ele chegou até essa carta aos Romanos? Primeiro, creio que você sabe que Paulo se converteu naquele encontro com Cristo na estrada para Damasco. O Senhor Jesus aparece para Paulo e não só ele faz com que Paulo reveja tudo aquilo que cria, como destina Paulo para ensinar o evangelho às pessoas. Ele é chamado à salvação e enviado como apóstolo para desenvolver o ministério. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo do Senhor, como ele mesmo mencionou no versículo de número 5 desse capítulo. A partir dali, Paulo, com clareza sobre o chamado do Senhor Jesus, e tendo, portanto, crido na palavra de Cristo, naquele que apareceu para ele, começa o seu ministério. Antes dele começar o ministério, para que não fiquemos com aquela dúvida, mas como ele sabia então todo o evangelho, se Paulo não andou com o Senhor Jesus? Como isso aconteceu? Ele nos conta na carta aos Gálatas. Paulo nos conta um pouco daquilo que Deus fez em sua vida, o chamado dele, no capítulo de número 1, dizendo a partir do versículo 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, veja, Deus o separou antes do nascimento, como Isaías e Jeremias falam do chamado desde o ventre. Paulo atribui a ele também tal chamado, mas ele diz que teve um momento que Deus o chamou, e é aquele momento da estrada para Damasco. Aprouve, versículo 16, revelar seu filho em mim, capítulo 1 de Gálatas, versículo 16, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Deus o destinou a pregar a palavra do Senhor aos gentios, mas o que aconteceu? Ele diz no versículo 17, nem subi a Jerusalém
para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que acontece é o seguinte, é que Paulo tem aquele momento, aquele encontro com o Senhor Jesus e partiu dali, após aquele encontro dramático, aquele encontro impactante, em que Paulo tem que rever tudo aquilo que ele estava pensando no momento e perseguindo os cristãos por causa desses pensamentos, ele parte para a região da Arábia. A melhor sugestão é que Paulo partiu para o Sinai. E nós alimentamos esta ideia porque na própria carta aos Gálatas, quando ele fala de Sara e Agar como alegorias de duas alianças, ele se refere à Arábia como o Monte Sinai. Ele diz, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Ele mesmo disse, eu saí de Damasco, fui para a Arábia, mas para onde? Melhor indicação, para o Sinai. Um lugar significativo para os judeus, onde a lei de Moisés foi dada. É para lá que ele vai. E é lá, como ele nos diz em Coríntios, que Deus dará revelação a ele. Ele, um homem que subiu ao terceiro céu, o homem que recebeu diretamente de Cristo Jesus o Evangelho. Por isso ele diz, eu não consultei nem carne ou sangue, eu não fui para Jerusalém para que os apóstolos me ensinassem o Evangelho. Olha, eu me converti, agora me ensinam o Evangelho porque Jesus me chamou para pregar o Evangelho. Não, porque um dos critérios do apostolado, além de ser chamado diretamente por Jesus, como Paulo foi, era ter aprendido diretamente de Jesus. Atos capítulo 1 nos fala desses dois critérios necessários para o apostolado. E em Gálatas, Paulo está defendendo o seu ministério, o apostolado. Portanto, quando esteve no Sinai, Paulo teve a revelação de Cristo. E então Cristo revelou todo o Evangelho para Paulo. E esse Evangelho está nas cartas. Observe que lá em Coríntios, quando nós lemos sobre a ceia, versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Como é que ele sabia disso? Ele não estava lá, ele não estava entre os apóstolos. O Senhor Jesus revelou para ele o Evangelho. O Senhor Jesus revelou todo o Evangelho, para que ele pudesse ser um autêntico apóstolo e ensinar o Evangelho junto aos outros. Paulo recebe esse Evangelho. Por isso, após receber o Evangelho do Senhor Jesus na Arábia, no Sinai, Paulo volta para Damasco. A Atos dos Apóstolos não nos conta essa viagem dele para a Arábia e a volta. Conta apenas que depois de Damasco ele segue como um pregador do Evangelho, como um apóstolo, fazendo a obra do Senhor. E em Gálatas, Paulo conta esse detalhe. Então, tendo o Evangelho do Senhor na sua cabeça, porque recebeu do Senhor tal revelação, ele segue pregando esse Evangelho para o mundo, primeiro aos judeus, só depois aos gentios. E ele começa as suas viagens missionárias, e de cidade em cidade, ele vai entrando nas sinagogas e pregando esse Evangelho, primeiro aos judeus, depois aos gentios. E então, igrejas vão surgindo nesses locais. Todavia, os judeus, já aborrecidos com o cristianismo, começam a perseguir Paulo, que se mostra um excelente pregador, pelo menos instrumento de Deus. Há quem diga que ele não era bom na oratória, mas Deus o usava poderosamente. E vidas e muitas pessoas estavam se convertendo, o cristianismo estava crescendo. Os judeus que mataram Jesus estavam preocupados e começam a perseguir Paulo pelo caminho. Além dessas, pessoas que se converteram, judeus, entendiam que a lei de Moisés deveria permanecer do jeito que estava. E então, mesmo convertidos, deveriam praticar a lei de Moisés. E os judaizantes vão também criando problemas para Paulo pelo caminho. Dois problemas aparecem. Judeus que estão tentando impedir o avanço do cristianismo e então começam a acusar os cristãos, e aqui em especial Paulo, por causa
deste avanço do Evangelho. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículos 6 e 7, dizem assim: porém, eles estão em Tessalônica e estão encontrando problemas outra vez, porque estão pregando o Evangelho. E o texto diz, porém, não os encontrando, porque estavam procurando Paulo, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Veja como eles são conhecidos, como transtornadores do mundo. Porque o cristianismo está crescendo, o evangelho está sendo pregado, e pessoas estão mudando da idolatria para Cristo. Estão mudando do judaísmo focado na pessoa de Moisés e nas tradições dos fariseus para Cristo. Eles são chamados de transtornadores do mundo, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Eles não entenderam, em nenhum momento foi dito que o César deveria ser substituído por Jesus. Mas esta era a acusação. Por quê? Porque esta era uma forma de colocar Roma contra o cristianismo. Tanto que essa foi a acusação contra Jesus. Jesus foi acusado de ser o rei dos judeus, ou seja, seria um motinador que queria que a província da Judéia fosse separada de Roma e tivesse então independência. A acusação de que os cristãos estavam propagando outro rei fazia com que Roma tivesse um olhar especial para estes cristãos como inimigos, como se eles estivessem indo contra César. Essa era a principal acusação, a acusação contra os cristãos, aqueles que querem outro rei e não César. O interessante é que Paulo tem muito cuidado com isso. Ele tem tanto cuidado que, se você analisar todas as cartas de Paulo, não existe a palavra rei. Na verdade, uma vez, em 2 Coríntios 11:32, ele fala do rei Aretas, mas ele não está se referindo a Cristo, está falando de um outro rei. Fora isso, apenas em Timóteo é que Paulo vai chamar Deus de rei e Cristo de rei, em nenhuma outra carta. Ou seja, Paulo não podia ser acusado de estar colocando pessoas, judeus e gentios, contra César, anunciando outro rei. As suas cartas nem sequer aparece o nome rei. Ele não poderia ser acusado de estar indo contra o imperador romano de todas essas províncias. Paulo é perseguido pelos judeus por onde vai, em suas missões. E, como se não bastasse já a perturbação desses judeus que queriam acabar com o cristianismo, os cristãos judaizantes iam também criando problemas. E, tendo em vista que os judeus foram um grande problema para o ministério de Paulo, observem que em todas as cartas de Paulo tem sempre alguma questão relacionada ao judaísmo, principalmente onde os judeus criaram mais problemas, como foi no caso de Gálatas, em que os judaizantes estavam tirando os cristãos gentios do caminho da graça no Senhor Jesus e atraindo para uma vida legalista. Por isso que Paulo não defende os judeus nas suas cartas. Ele, pelo contrário, ele está sempre batendo de frente com aqueles que estavam criando problemas para o ministério de Paulo, sempre batendo de frente. Só que aos romanos é muito diferente. Aos romanos é muito diferente, porque o contexto é bastante diferente. A carta aos romanos já é uma carta tardia, podemos dizer. Ela deve ser considerada uma carta escrita próximo aqui do capítulo 19, 20 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo já estava desejando ir para Jerusalém. E, na verdade, essa viagem para Jerusalém é uma viagem conturbada, porque é lá que ele é preso. Depois de Jerusalém, ele queria ir para Roma, só que ele vai, não como um homem livre, mas prisioneiro. Nesta carta, Paulo faz uma defesa do judaísmo, ao contrário de todas as outras. Por quê?
Porque, como nós falamos em Atos 18, nos diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Quando Paulo escreve aos romanos, judeus não são aqueles que estão causando problema, são aqueles que foram expulsos, são aqueles que foram perseguidos por estarem causando problema. Por isso, o primeiro propósito de Paulo é defender os judeus em Roma, porque eram minoria. Sim, a carta não foi escrita para judeus, nem poderia. A carta foi escrita para gentios, e vemos isso com clareza em alguns versículos. Capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Veja a ênfase do ministério de Paulo aos gentios. Versículo 6: de cujo número sois também vós. Aqueles destinatários faziam parte dos gentios, de cujo número sois também vós. A ênfase de Paulo no fato de que os destinatários eram gentios. Ainda, no versículo 13, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Observe que ele coloca os destinatários dentro da categoria gentios. Portanto, os destinatários de Romanos são gentios. Mas não só nesses versículos, ele nos mostra que os destinatários eram gentios, como também no capítulo 16, versículo 3 e 4 diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Há uma ênfase de Paulo no fato de que os destinatários eram gentios. Sim, eles eram gentios, grande maioria. Não podemos dizer que eram todos, mas em grande maioria. E os judeus naquela cidade, em Roma, expulsos conforme decreto de Cláudio, eles eram minoria e provavelmente estavam sendo maltratados pelos cristãos gentios. O que justifica o propósito de Paulo em escrever uma carta, a única em que os judeus são exaltados. Paulo não é bobo. Em nenhuma carta ele exalta aqueles que causam problema, aqueles que são maioria, aqueles que estão perturbando. Mas em Romanos ele destaca os judeus, porque estes já não são os perturbadores em Roma, eles são minoria. Eles são os cristãos que provavelmente até chegam a ser maltratados pelos outros, exatamente porque começaram a ficar mal afamados por Roma, que via a província da Judeia como uma província de conturbações, de perturbações, amotinadora. Eles eram minoria. Então, um dos propósitos da carta aos Romanos que precisamos ter em mente é que Paulo está fazendo uma defesa do judaísmo. O cristianismo não é antissemita. O cristianismo é uma continuação do judaísmo. O cristianismo é a sequência natural do judaísmo. É a história redentora que usa os judeus conforme o plano de Deus para o nascimento de seu filho e dá continuidade por meio de todos aqueles que creem em Cristo, que são os cristãos. O cristianismo não é antissemita, ele é uma sequência na história redentora. E com certeza, como Paulo, muitos judeus eram verdadeiros cristãos piedosos, que andavam com o Senhor. E aqueles gentios de Roma precisavam ter uma concepção correta sobre o judaísmo, sobre o instrumento
de Deus, a instrumentalidade nas mãos de Deus, que era o judaísmo, para a obra redentora, para não desprezarem os judeus daqueles dias. Paulo vai fazer uma defesa do judaísmo, que foi um instrumento do Senhor. Mas há um outro propósito maior. Observe que em Romanos, Paulo expõe o evangelho inteiro. E é interessante que, nessa carta, ele dá um destaque especial no capítulo 13 às autoridades. Você já deve ter ouvido o texto que diz assim, Romanos 13: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E ele começa a fazer uma defesa das autoridades. Qual é o intuito dele com isso, tendo em vista que ele está expondo o evangelho? É que a carta de Paulo aos Romanos, escrita num momento tão delicado, em que Paulo está vendo que a perseguição judaica está criando muitos e sérios problemas, e logo em seguida ele é preso e conduzido até Roma. É que Paulo adianta a sua defesa, a defesa do cristianismo perante as injustas acusações. Paulo está apresentando. Acusados de serem motinadores contra César, que queriam outro rei no lugar de César, que seria Jesus. Paulo expõe o evangelho para que todos soubessem, principalmente Roma, a capital do império, que o cristianismo nunca foi uma ameaça para o império romano. Que a mensagem do evangelho, o poder de Deus para a salvação, nunca foi uma ameaça para o império romano. Que nenhum cristão era ensinado a ir contra as autoridades, quer na cidade onde morava, quer no império, na capital do império romano. Paulo, então, faz uma defesa do cristianismo perante as injustas acusações. A carta aos Romanos é essa defesa. É essa defesa que inocenta Paulo de todas as acusações e todos os cristãos também. É essa carta que nós queremos expor. Uma carta que expõe o evangelho, uma defesa do cristianismo e que mostra que nós somos uma sequência natural do judaísmo, como cumprimento de todas as promessas que foram dadas a eles, para que não ignoremos que Deus usou aquele povo, que foi o contexto para a revelação da sua palavra. É esta carta que nós queremos expor a partir de então. E ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Numa sociedade em que os escravos eram a base de toda a pirâmide social, Paulo se apresenta como um servo. Paulo não arroga, ainda que fosse apóstolo, nenhum outra parte da pirâmide social. E eu era um homem não só livre, mas que tinha cidadania romana. Observe que Paulo, ele preserva o ensinamento de Jesus quanto à humildade. O maior sirva como se fosse o menor. Paulo, com certeza, dentre os demais cristãos daquela época, estava numa certa posição de destaque, porque era um homem de dupla cidadania, um homem de família abastada, era um homem que tinha vários benefícios do próprio conhecimento, um rabino, aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era um homem de destaque. Ele conta um pouco disso em alguns momentos, nas suas cartas com o próprio Gálatas, mostrando o destaque que Deus lhe dera graciosamente. Mas esse homem em nenhum momento apresenta a arrogância soberba pelo que ele tinha. Ele sempre se apresenta como um servo, como aquele que está na base da pirâmide social. Um homem com tantas qualidades se apresenta apenas como um servo, como escravo do Senhor Jesus, como aquele que foi comprado por Cristo e aquele que estava a serviço de Cristo. Ser servo de Jesus Cristo significa tanto ser comprado por Ele, e nós devemos lembrar que o apóstolo Pedro fala muito bem sobre o fato de que fomos comprados pelo Senhor Jesus
o preço da nossa redenção nos comprou. No capítulo 1, 1 Pedro, ele nos fala que, sabendo, versículo 18, que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja que nós somos resgatados, não fomos comprados, somos adquiridos. Ser servo de Jesus Cristo significa ser comprado pelo sangue de Cristo, libertado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Ele pertencia a Jesus. A quem você pertence? Paulo tem prazer em dizer, eu pertenço a Jesus. E você a quem pertence? Paulo se coloca nessa condição de alguém que agora já não pertence a si mesmo, mas a Cristo, que não é escravo do pecado, mas escravo de Cristo, e que, portanto, não quer viver para a sua glória ou sua própria vontade, seus benefícios, mas para aquele que o resgatou. Lembrando outra vez, como sempre nos referimos a este versículo tão importante, que é o versículo de Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é ser servo de Jesus Cristo. Você é servo de Jesus Cristo. Você pertence a Jesus Cristo. Então viva para Jesus Cristo. Se você fosse um escravo, e você com certeza não sabe o que significa isso, um escravo mesmo, comprado, naquela realidade que os povos antigos viviam, em que você tinha que fazer a vontade do seu Senhor, querendo ou não querendo, não tem salário, você tem que obedecer, você tem que fazer o que Ele manda, não o que você gosta, você tem que viver onde Ele quiser e como Ele quiser, você é um escravo, você pertence completamente ao seu Senhor. Se você tiver um bom Senhor, bom para você, porque Ele tratará você com humanidade. Caso contrário, você terá grandes problemas. E o seu propósito é fazer a vontade do seu Senhor. Ser escravo. Paulo diz, eu sou escravo de Cristo. Não é mais para mim que eu vivo. Agora eu tenho que viver para Ele. Só que aquele que é nosso Senhor é um excelente Senhor. O melhor de todos eles. Afinal, é melhor ser escravo de Cristo do que, se possível fosse, ser livre de qualquer um para vivermos para nós mesmos. Ser escravo de Jesus é viver para Ele. Para quem você está vivendo? Para quem você vive? Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem planos, eu sei que você tem vontades, eu sei que você tem uma série de questões relacionadas aos seus desejos do coração. Mas você tem um Senhor. Existe um Senhor, é real. E Ele nos comprou, não foi com ouro ou prata, foi com seu sangue, transportando do império das trevas, no qual nós iríamos para o inferno, no qual nós iríamos ser destruídos junto com os demais, e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, para vivermos com Ele, para sempre. Nenhum Senhor é melhor do que Ele. E nenhum escravo é tão feliz, ou poderia ser tão feliz como um escravo de Cristo. Então, você está vivendo para Ele. José, no Egito, foi um bom escravo. Ele foi vendido a contragosto. Vocês lembram que José é traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, e então os midianitas que compram José dos irmãos, vendem para Potifar, que é um servo, um comandante da guarda egípcio. E diz o texto que José então servia a Potifar. Ele era escravo, mas ele era um bom escravo. De forma que o Senhor era com José, Gênesis 39, versículo 2. E veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, ou seja, que era um excelente escravo. Não pense assim, José era um escravo murmurador, José não fazia as coisas direito, José
reclamava, José vivia lamuriando porque foi vendido pelos próprios irmãos, mas Deus estava com ele e o abençoava. De forma alguma dá para pensar nessa imagem de um José que é um péssimo homem, um péssimo escravo, e mesmo assim Deus está abençoando. Não, a ideia não é essa. Você vê em toda a história de José que o comportamento dele era de um homem que, apesar das circunstâncias, fazia o que vinha à mão para fazer da melhor forma possível. Porque ele não fez isso só quando estava diante de Potifar, fez isso diante do carcereiro, onde ele teve que ir por causa da mulher de Potifar, e fez isso diante de Faraó, quando liberto e depois se tornou governador. José fez isso o tempo inteiro. Ele foi um excelente escravo, que soube usar aquilo que tinha nas suas mãos para glorificar a Deus. É o que ele tinha. Era escravo, e o que ele tinha para glorificar a Deus é ser o melhor escravo, e assim ele o fazia. Só que nós não estamos falando de escravos de pessoas que podem glorificar a Deus sendo bons escravos delas. Nós estamos falando de escravos de Cristo Jesus, como Paulo, que fazia de tudo para ser o melhor possível para a glória do Senhor. Ele nos fala isso em Coríntios: fiz-me de tudo para com todos os meios alcançar alguns. Ele tinha consciência de que uma obrigação pesava sobre ele. E mesmo tendo essa consciência de tamanha obrigação, ele fazia para o louvor da glória do Senhor. Ele fazia o melhor, ele fazia com alegria. 1 Coríntios, capítulo de número 9, no versículos 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Escravo. O escravo não tem que se gloriar. Olha, o que eu fiz é tão bom, ó, eu mereço aplausos diante do meu Senhor. O Senhor dirá: você é só um escravo, você fez mais, não fez mais do que a sua obrigação. Ele tem a consciência da obrigação de pregar o evangelho. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Paulo fazia o melhor para a glória de Deus, mesmo que soubesse que o fato de ser escravo fazia com que ele pesasse esta obrigação. Você tem vivido para o Senhor? Ele é o Senhor da sua vida, então você vive para Ele. É muito fácil dizer que crer em Jesus como Salvador. A questão é que Jesus, ao ser nosso Salvador, também é nosso Senhor. Significa que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Viva para Jesus. Tenha consciência, você não vive para si mesmo. Ser liberto do pecado, ser liberto do império das trevas, não é viver para si mesmo. Não é dizer: agora eu estou livre, agora eu posso fazer o que eu quiser, agora eu posso ir e vir como eu quiser, agora eu posso dizer o que eu quiser, posso pensar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Não, isso é mentira. Jesus nos libertou do império das trevas para nos fazer servos de Jesus Cristo. Jesus nos libertou das trevas para nos fazer servos dele. É assim que Paulo nos diz sobre ele mesmo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Então viva para Jesus. Viva para ele. Pense nele. Obedeça. Ande com ele, porque você pertence a ele. Assim são todos os servos dele. Pertencem a Ele. Então viva para Ele. Isso mudará completamente o seu modo de viver. Mudará seus planos, que estavam destinados somente a satisfazer suas próprias vontades. Até pastores podem se iludir na ideia dessa liberdade aparente. Quantos conduzem o ministério pela profissão que adquiriram? Já ouvi algumas histórias de pastores em que a mulher tinha uma profissão tal, iam para tal lugar por causa daquela profissão, e o ministério ia atrás, como se o contrário do que deveria ser estivesse acontecendo. Eles têm seus planos e sonhos,
e o ministério tem que ir seguindo. É ao contrário, a ideia é, Jesus conduz a nossa vida, e se há algo que Deus tem nos dado a mais, aquilo serve ao propósito do Senhor Jesus. Você é cristão, e esse é o foco. Você é cristão no trabalho, na escola, em casa, na rua, onde você estiver, você é cristão. E tudo que você fizer deve servir ao fato de você ser cristão. Eu sou cristão, então tudo na minha vida, tudo que circunda a minha vida, deve servir a esta realidade. A realidade de eu ser cristão. O trabalho deve se adequar à minha realidade de ser cristão. As minhas escolhas devem se adequar à realidade de eu ser cristão. A minha vida, portanto, deve se adequar à realidade de eu ser cristão. Tudo deve se adequar a esta realidade. Eu sou cristão, pertenço a Cristo. Tudo agora deve se adequar a esta realidade, e não o contrário. E não eu ter que me adequar ao que o mundo nos apresenta, cedendo tantas vezes os ensinos do Senhor para se adequar a sonhos, planos, desejos, realizações e outras coisas mais. Não é assim que o Senhor nos ensina. Exatamente o contrário. E Paulo tinha algo dado por Deus. Ele fala, chamado para ser apóstolo. É aquela defesa que Paulo, como nós já falamos, e não vamos nos detalhar mais nisso, que ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Ele é um legítimo apóstolo, chamado por Jesus diretamente. Jesus apareceu para Paulo e ainda recebeu o ensino direto de Jesus, como nós vemos ele falar em Gálatas, na região da Arábia, porque ele precisava ter recebido o ensinamento direto do Senhor. Foi chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O propósito dele é esse. O propósito dele não é amotinar pessoas contra um rei, o propósito dele não é ficar criando confusões políticas, o propósito dele é pregar o Evangelho de Deus. Esse é o propósito. Mas observe que já a partir do versículo 2, começa a aparecer os elementos judaicos, que Paulo quer propositadamente mostrar para nós, para que a igreja não se torne antissemítica. A igreja cristã não pode se tornar antissemítica. O cristianismo não é antissemita, o cristianismo não é oposto ao judaísmo, muito pelo contrário, ele é a continuação dele. Veja então no versículo 2, e este evangelho, ele fala, para o evangelho de Deus, o qual, quer dizer, o que? O evangelho foi por Deus outrora prometido. Então o evangelho no qual os gentios creram, o evangelho no qual Paulo creu, o que ele pregava, que é o poder de Deus para a salvação, que igrejas estavam surgindo por causa dele, este evangelho é o evangelho que no passado foi prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Veja duas questões aqui. Primeiro, prometido pelos seus profetas. Todos os profetas são judeus. Todos os profetas de Deus eram israelitas. Foram eles os que foram usados por Deus para anunciar a palavra de Deus. Foi por meio de judeus que Deus anunciou a palavra no passado, o Evangelho. Foi por meio deste povo que agora era odiado pelos gentios que Deus prometeu o Evangelho, que era pregado para os gentios e crido pelos gentios. Portanto, o que eles tinham nas mãos tinha uma íntima relação com todo um passado de Israel, porque Deus usou Israel para anunciar o Evangelho que agora era crido. E ele diz onde? Nas Sagradas Escrituras. Quando ele se refere às Sagradas Escrituras, não pode ser outra senão o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento ainda está em construção. E é no Antigo Testamento que nós encontramos todo o anúncio do Evangelho que vai apontando para a pessoa de Cristo, que é o cumprimento deste. As Sagradas Escrituras são as Escrituras dos judeus. São elas que apontam para Cristo Jesus. Capítulo 3 de Romanos, versículo a partir do 1.
olhe como Paulo se refere aos judeus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Nenhuma carta Paulo diria isso, a não ser em Romanos. Nenhuma. Por que ele não diria? Porque ele não ia encher a bola dos judeus que estavam perseguindo Paulo, os cristãos judaizantes. Ele não iria atrair os gentios para os judeus quando eles já estavam sendo um problema, afastando muitos gentios do evangelho da graça. Mas aqui, os judeus são minoria, os judeus estão sendo maltratados, o cristianismo está sendo conduzido para um antissemitismo, e isso é um problema sério, porque o cristianismo sem o judaísmo, o cristianismo sem todo o Antigo Testamento, se tornaria uma religião mística, apenas isso. Sem toda a historicidade do plano redentor, sem toda a revelação que Deus deu no Antigo Testamento aos judeus, o cristianismo se tornaria apenas uma religião mística. E não é a natureza do cristianismo. É uma religião histórica. A redenção é histórica. Paulo agora está defendendo, portanto, o judaísmo, porque as bases do evangelho se encontram em toda essa história de Israel. E ele diz muitas sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus, a quem? Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? A Escritura. A Escritura são os oráculos de Deus. A palavra de Deus foi dada aos judeus. Não despreze os judeus, meu irmão, porque foi a eles que Deus deu a palavra. O cristianismo não é antissemita. Observem que Paulo começa a mostrar o seu propósito, um deles, na carta. Mostrar que o cristianismo é intimamente histórico, precisa ser compreendido como uma relação histórica de continuidade de tudo aquilo que Deus revelou no passado, porque inclusive o próprio Cristo, como Paulo vai dizer mais adiante, é judeu. E aí, versículo 3, ele continua apresentando mais uma questão judaica, com respeito a seu filho. Qual é o foco do evangelho? Para quem o evangelho aponta? Qual é o objetivo do evangelho? O evangelho aponta para Jesus, com respeito a seu filho, que é Cristo, o qual, segundo a carne, ou seja, homem, 100% homem, nada de fantasminha, nada de gnosticismo, nenhuma outra ideia, ele era um homem, 100% homem, então, segundo a carne, veio da descendência de Davi, um legítimo judeu. O próprio Cristo era um judeu, da descendência de Davi, cumprimento das promessas. Lá em Samuel, quando Deus disse para Davi que o filho dele ergueria o templo, que o filho dele reinaria para sempre, uma referência não a Salomão, mas a Jesus. E isso é muito evidente quando nós vemos que Salomão morreu, mas não Jesus, e vive para sempre. Para sempre. Filho de Davi que reinará para sempre. Então, o próprio Cristo é um judeu. Como vocês podem odiar judeus, desprezar judeus, quando vocês podem maltratar judeus, quando o evangelho foi dado por eles, quando a escritura foi dada a eles, quando o próprio Cristo, aquele que é o nosso Redentor, era um judeu. Paulo já está fazendo aqui uma defesa necessária para que os gentios não se tornem antissemitas. Então, nos fala um pouco sobre Cristo, versículo 4. Aquele que é o Filho de Deus, e veja que ele não é só carne, mas também é o Filho de Deus, naquele que não só homem, mas o próprio Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que aqui encontra também um resumo bem objetivo do Evangelho. O Evangelho é a promessa de Deus do Antigo Testamento, de que o descendente de Davi, que seria também filho de Deus, ele morreria, ressuscitaria, para ser tanto nosso Salvador quanto nosso Senhor. Observe um resumo do Evangelho. Poucas palavras, Paulo nos contou o que você deveria saber. O que você deve dizer ao mundo.
acerca do Evangelho, do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é centrado em Cristo. Por isso a igreja deve ser cristocêntrica, deve anunciar a Cristo, ainda que de forma alguma ela deve anular a pessoa do Pai e a do Espírito Santo. Afinal, é um só Deus. Mas é por meio de Cristo que nós chegamos ao Pai. Foi por meio de Cristo que o Espírito Santo nos foi dado. Portanto, a igreja tem que ser cristocêntrica. A proposta da igreja não é entreter corações, não é animar pessoas, não é motivar famílias, é levá-las a Cristo Jesus. Observe o foco de Paulo. Paulo não está preocupado em prender pessoas dentro de uma igreja local. Paulo está preocupado em ensinar a palavra de Deus para que as pessoas possam ir a Cristo. Pessoas dentro de denominações vão para o inferno, pessoas em Cristo jamais. Pessoas que foram atraídas por N razões, porque o pessoal é legal, porque o pastor é carismático, porque as programações são interessantes, porque as famílias se sentem bem, porque existem muitas coisas motivadoras, sejam elas quais forem. Muitas razões têm prendido pessoas dentro de denominações, razão pela qual a pandemia terminou sendo útil para mostrar os problemas que nós encontramos nas denominações locais. Afinal das contas, não dá para fazer um cafezinho virtual. A pessoa de Cristo é o foco. É para Cristo que a igreja aponta, para Cristo que ela conduz as pessoas, é para Cristo que Paulo está conduzindo aqueles gentios e você nesse momento. Para Cristo. Dentro de uma denominação, pessoas vão para o inferno, porque há muitos que pensam ser cristãos e não são, que enganam a si mesmos, porque entraram por N razões. Todavia, jamais pessoas irão ao inferno estando em Cristo Jesus, jamais. Porque todo aquele que está em Cristo Jesus foi justificado e tem nova vida. Porque todo aquele que está em Cristo Jesus está seguro nas mãos do Salvador e do Senhor de nossas vidas. Ninguém, jamais, que estando em Cristo Jesus será lançado fora. Ninguém jamais que estando em Cristo Jesus será decepcionado, frustrado no último dia. Por isso, Paulo, lá em Romanos 8, que nós já até vimos em outra ocasião, nos diz claramente: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O amor de Deus não está na denominação local. O amor de Deus não é manifesto na membresia de uma igreja local, mas em Cristo Jesus. Por isso é importantíssimo que pessoas sejam atraídas a uma igreja pela forma correta. Porque se elas forem atraídas por enganos, mentiras, por subterfúgios, por coisas atraentes, elas não estarão menos condenadas ao inferno dentro de uma denominação do que estavam fora dela. Pessoas fora de uma denominação estão tão condenadas quanto dentro dela, quando não conhecem ao Senhor Jesus. E vice-versa. Portanto, se você quer vidas salvas, não se preocupe em apenas mantê-las aqui dentro, elas ficarão, se elas verdadeiramente forem salvas. Se preocupem em conduzi-las para Cristo, aquele que pode salvá-las. Se você quer sua família salva, não se preocupe apenas em colocá-la dentro de uma denominação, ela ficará se for salva. Mas se você quer sua família salva, leve a sua família para Cristo, porque é Ele que pode salvá-la. Isso que diz respeito aos seus filhos, quer crianças, adolescentes, jovens ou adultos, é Cristo que pode salvá-las. Então conduza para Cristo. Crianças atraídas à denominação crescerão e se desviarão. O índice de crianças que ao chegarem à juventude, quer encontrando ou não, mas principalmente encontrando universidades, se desviam, é muito alto.
Isso mostra não apenas que as universidades têm agido como entidades anticristãs, que é realidade, eu mesmo já vi isso muitas vezes, em diversas disciplinas em universidade federal, em universidade particular, que nós mesmos fizemos. Não é apenas isso. Isso mostra, sobretudo, que aquelas pessoas não foram conduzidas a Cristo adequadamente, não estavam bem alicerçadas em Cristo, não sabiam da razão da esperança que há nelas. Nunca esqueci do choque que tive numa disciplina de mestrado em letras clássicas, de uma jovem de uma denominação bastante espiritual, como se autodenomina, e não vem ao caso qual delas, que diante das muitas mitologias que estava aprendendo, e encantada com cada uma delas, disse em certo momento para mim, que eu queria que toda a igreja estivesse aprendendo isso, quando dava para perceber com clareza que ela mesma já estava se perdendo, pois não conseguia discernir entre o que é verdade e o que é mito, entre o que é bom e o que é ruim, para fazer bom proveito apenas do que realmente interessa. Não sabia. A imaturidade dela estava fazendo ela sucumbir dentro daquela universidade. Portanto, nossos membros precisam ter maturidade para viver neste mundo. E para isso precisam ser conduzidos a Jesus. É a Jesus. Você quer que as crianças da igreja cresçam maduras e continuem? Você quer que seus filhos continuem na igreja e não se desviem quando crescerem? Leve para Jesus, para que estejam bem firmadas em Cristo, porque aquele que está em Cristo permanecerá em Cristo. Assim será com os adolescentes e os jovens. Mas aqueles que se tornam bons membros aparentes de igreja não são necessariamente bons cristãos, bem firmados em Cristo. E não é sem razão que muitos, numa porcentagem assustadora, já mencionei no passado, uma estatística de a cada 10 jovens, 8 a 9 se desviam nos Estados Unidos. No Brasil, a cada 10 jovens, 6 se desviam. É um número assustador. O que está acontecendo? Com tantas igrejas evangelísticas, com tantos movimentos jovens de tamanhos monumentais, com tantas programações juvenis, o que está acontecendo? Jovens estão sendo conduzidos a denominações para encher de orgulho os membros das denominações, para que pastores, líderes digam: minha denominação é grande, olha como minha igreja está cheia, sem perceber que metade dela vai para o inferno do mesmo jeito, porque nunca foi conduzida a Cristo, apenas para aquela denominação. E verá isso quando eles começarem a se desviar um após o outro. Conduza pessoas para Cristo, não apenas atraia pessoas para essas 4 paredes, porque só Cristo pode salvá-las. É para lá que Paulo aponta, Cristo Jesus. E foi dele que ele recebeu o apostolado. A nossa missão como igreja vem de Cristo, para conduzirmos para Cristo, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por meio de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Nós somos chamados por ele, não fomos chamados por outro. A graça que recebemos vem dele, então por que nós vamos conduzir pessoas para outros? Por que iríamos conduzir pessoas para outras, quando foi de Cristo que recebemos a graça e o próprio ministério da igreja, que deve ser missionária, que deve anunciar a palavra do Senhor? Por que iríamos conduzir pessoas para popstar gospels de nossos dias, quando foi Cristo quem nos chamou? Por que iríamos conduzir pessoas para engrandecer nomes de terceiros, quando Cristo é o nosso Salvador e só Ele? Nossa missão é conduzir pessoas para Jesus, só para Jesus, basta. Lembre-se que em Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, diante daquele espinho na carne, e tendo orado ao Senhor, Deus diz a Paulo uma frase importantíssima, que você não esqueça jamais. Então ele me disse, o próprio Deus disse para Paulo:
a minha graça te basta. Você que está preocupado com N coisas e acha que a vida cristã precisa ser mais complexa do que de fato deve ser, Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Suficiente. A minha graça te basta. A graça de Deus que mostrou na cruz do Calvário o seu amor, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. A graça de Deus que superabunda onde abundaram os pecados, como nos diz também Romanos. A graça pela qual fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, Romanos, capítulo 5, versículo 1. A graça, ela basta. É por essa graça que vamos entrar os portões eternos. Por essa graça que vamos herdar a nova Jerusalém. Por essa graça que vamos desfrutar de uma nova e eterna vida com os irmãos. Por essa graça que nós viveremos a glória prometida. Por essa graça e só por essa graça. Ela basta. Ela basta. Conversando com um mecânico da minha moto, ele usou uma frasezinha que até meu pai, um desses dias, usou bem semelhante. Ele disse: olha, às vezes menos é melhor. Ele se referia a quanto menos coisa, melhor. Eu confesso que eu não aderi muito à ideia na moto, não. Mas, no Evangelho, ou na vida eclesiástica, essa ideia é mesmo. Menos é melhor. Observe que as denominações se tornaram tão complexas, tão cheio de coisa, mas tão cheio de coisa, que elas estão perdidas nelas mesmas e nem sequer percebem. Porque tão cheias de si mesmo, de coisas criadas, semelhante ao judaísmo, muito semelhante ao judaísmo da época de Jesus. Os fariseus criaram tantas tradições, que já não dava mais para ver a palavra de Deus, onde é que ela estava. E Jesus condena, dizendo: por causa das suas tradições, vocês terminaram negligenciando o Evangelho, negligenciando o que realmente é a palavra de Deus. Menos é melhor. Menos invenções, menos criações, apenas o Evangelho. Menos é melhor. Porque a graça do Senhor basta. Basta. Então devemos nos contentar com ela. É por meio dessa graça que nós alcançamos a salvação. Versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. De quem nós somos? De Jesus Cristo. Você pertence a Jesus, então você deve viver para Jesus. E não para você. Porque mesmo aqueles que estão dentro da igreja, tantas vezes estarão vivendo não para Jesus. Os seus planos são planos do Senhor Jesus, ou você pede apenas para que Ele assine embaixo? Jesus, meus planos são esses. Assina aqui embaixo, porque o Senhor, eu não quero ser rebelde, né? Então o Senhor assina aqui embaixo. Mas sem observar que os planos não estão de acordo com o Senhor. Muitas vezes estão contrários. Os cristãos não escolhem mais empregos que glorifiquem ao Senhor, e muitos desses empregos estão afastando cristãos do Senhor. Eu lembro-me, já até mencionei aqui, de um cristão, de uma igreja que pastoreei, que estava desempregado. E ele pediu à igreja oração, e a igreja estava orando: Senhor, dá um emprego, dá um emprego, dá um emprego. Tá? Deu um emprego, e obviamente Deus deu um emprego. Pedido a se usar, nós cremos que o Senhor ouve todas as orações da igreja, que é feita a Deus para a glória dele. Nós oramos. Só que aquele cristão não tinha discernimento. E o emprego que ele recebeu, em vez de ser uma bênção, terminou sendo um problema. Ele não ia mais para a igreja. Por quê? Porque eu estou trabalhando. Então, eu me perguntei, qual foi a vantagem desse emprego? Aquele que estava pedindo a Deus em oração, agora estava longe, porque não tinha mais tempo para Deus. E essa é a realidade de muitos cristãos. Não tem mais tempo para Deus. E depois ainda pensa: esse emprego foi uma bênção de Deus. Por quê? Porque eu ganho muito bem.
Quem disse que o dinheiro expressa a presença de Deus na tua vida? Quem disse que prosperidade expressa a presença de Deus na vida de alguém? Quem disse que ganhar bem significa que Deus está abençoando você? Quem disse isso? Onde a Escritura diz isso? Me diga. A maior bênção de Deus para nossas vidas é a presença dele mesmo nas nossas vidas. A maior bênção de Deus nas nossas vidas é podermos andar com Jesus todos os dias. A maior bênção de Deus para nossas vidas é ter prazer no coração em adorar a Deus aqui. A maior bênção de Deus para nossas vidas é glorificar o nome dele no nosso dia a dia. Essa sim é uma vida abençoada. Enoque andou com Deus, ele não prosperou por Deus, ele andou com Deus. E por isso Deus o tomou para si, por tanto que ele o amava. A maior bênção de Deus nas nossas vidas é nós sermos de Jesus Cristo e não recebermos de Jesus Cristo coisas materiais. Portanto, você pertence a Jesus, tenha discernimento. Nem tudo que nos é dado é bom necessariamente. Nem tudo que está ao nosso alcance deve ser desfrutado, experimentado por nós necessariamente. Nem tudo que parece bom é. E o fato de sermos de Jesus nos ajudará a discernir o que de fato é bom e o que não é bom. Porque não só Deus apresenta coisas boas, mas até Satanás oferece tentações. Lembre-se que foi Satanás que chegou para Jesus e disse: olha, eu te dou todos os reinos e a glória deles. Prosperidade. Foi ele. Não foi Deus, não. Foi Satanás. Você pertence a Jesus? Então que seja Jesus aquele que conduz a tua vida. Aquele que guia os teus passos. Aquele que dirige os seus planos. Seja Jesus. Porque não adianta botar o nome de Deus no final de seus sonhos, quando todo o enredo, todo o conteúdo dele não é agradável ao Senhor. Viva para Jesus. Mas ele diz um segundo ponto ainda, de cujo número sois vós chamados para serdes de Jesus. Então, nós somos chamados para ser de Jesus. Mas no versículo 7 ele diz um outro propósito. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Então observe que o Evangelho nos chama para sermos de Jesus, pertencermos a Jesus. Tem alguma coisa maior? Você consegue conceber? Olha, há muitas coisas boas e bonitas nesse mundo, mas você consegue conceber alguma coisa melhor do que pertencer a Jesus? Do que ter a certeza do amor de Deus, do próprio Criador, daquele que me dá o ar para respirar? Você consegue conceber alguma coisa melhor? Fomos chamados para ser de Jesus. Isso significa também para sermos santos, para refletirmos a beleza da virtude, dos atributos comunicáveis de Deus, da glória de Deus, a beleza da santidade de Deus que nos é conferida graciosamente para nós refletirmos e exaltarmos o Senhor. Que coisa tremenda eu poder glorificar a Deus com a minha vida, dando testemunho da santidade do Senhor. Isso é um privilégio, um tremendo privilégio. Você consegue conceber algo maior? Pense direitinho. Não há. Não há algo maior. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Portanto, observe que já na introdução Paulo deixa claro, o cristianismo não é uma ameaça para ninguém. Não é. Porque o propósito do cristianismo é fazer com que vidas vivam para a glória de Deus. Isso em nenhum caso vai contra o mundo, antes o ajuda a viver melhor. Porque o cristianismo é um instrumento para abençoar vidas, não para destruí-las. E aqueles que foram chamados para ser de Jesus, são chamados para viver uma nova vida, uma vida santa e agradável. Isso é bênção, não maldição. Então, Paulo termina com aquela saudação padrão que ele, em todas as cartas, ele saúda aos irmãos. Graça a vós outros e paz,
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz de Deus seja com vocês. Sim, aquela graça que Jesus mandou os discípulos darem àqueles para os quais pregassem o Evangelho. A graça que nos alcançou em Cristo Jesus, que esteja com vocês. Guarde o coração de vocês, para que vocês vivam também alegremente, sabendo que a graça de Deus já nos foi concedida, e no mundo que jaz no maligno, eu posso descansar, porque a graça de Deus me basta. Porque o fato de eu saber que Deus está comigo, Ele me ama, mesmo nas intempéries da vida, mesmo nas lutas e dificuldades da vida, mesmo nas muitas tentações e tribulações da vida, a graça de Deus é a certeza de que Deus está comigo, e isso basta. Como disse Davi no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Assim como Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Percebem a relação dos textos? Basta. Bastou para Davi saber que Deus estava com ele no vale da sombra da morte. E deveria bastar para Paulo saber que Deus estava com ele, passando por tribulações difíceis, o espinho na carne de Paulo. A graça do Senhor deve conferir paz ao seu coração, deve trazer alegria para você mesmo nos momentos difíceis, porque Deus está conosco, basta. O Deus de Jacó está conosco e é o nosso refúgio e fortaleza, e isso basta, como nos diz o salmista. Então, este já é um resumo do Evangelho. O resumo daquilo que nós ouvimos e no qual cremos para nova vida. Isso já é um resumo daquilo que você deve ser capaz de ensinar às pessoas. Esse é o Evangelho da graça do Senhor. Foi nele que você creu. Foi por causa desse Evangelho que você veio aqui. É por causa do Evangelho de Cristo Jesus que você está aqui. É por causa dele que você não desiste, persiste aqui. Se não é, reflita, pense, reveja. Você não está salvo sem Cristo Jesus. Mas se é, alegre-se. Porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É a justiça de Deus e é eficaz para salvar todo aquele que nele crê. Então se alegre. Dias ruins poderão vir, mas se alegre, porque o Evangelho de Deus é a nossa certeza da salvação. Se alegre. Dias bons, dias maus, se alegre no Senhor. Este é o Evangelho que nos trouxe a salvação.